Olá pessoal, seguimos com a nossa segunda aula sobre Python para análise de dados, especificamente para engenharia ambiental, mas pode ser utilizado para outras finalidades. Me chamo Leonardo Roinaski, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje temos os seguintes objetivos. 1. Primeiramente faremos um exemplo matemático na utilização do Python. 2. Utilizaremos mais um pouquinho a função print. 3. Faremos operações com tipos de variáveis chamados list. 4. Loop, estruturas de repetição do tipo while. E por fim, estruturas de repetição também, mas com outro tipo, chamado loop for. Ok? Então, esses são os objetivos da nossa aula de hoje. Faremos 2 exemplos matemáticos hoje. Um deles utilizando a equação dos fatores de emissões para a estimativa das emissões de poluentes industriais e também um para a dispersão dos poluentes. Então, lembrando as equações, né, que a emissão, chamarei a emissão de emis, ela é igual ao fator de emissão, FE, vezes a taxa de atividade, que eu chamarei de ATIV. Então, lembrando, então, a emissão vezes fator de emissão e aqui a taxa de atividade. Com isso, então, faremos um exemplo. Isso pode ser empregado para diversos tipos de poluentes. Aqui é de um determinado poluente, né? Para diversos tipos de poluentes, sabendo os fatores de emissão e as taxas de atividade. Esse, então, é o nosso primeiro exemplo. No nosso segundo exemplo, utilizaremos a equação do modelo de dispersão de poluentes gaussiano. E essa equação ela é um pouco mais longa, vai exigir um pouco mais de vocês, mas segue conforme eu escreverei aqui no quadro. C é igual a QS. Nesse caso, QS é a taxa de emissão, que é igual àquele emis que a gente estimou. 2π sigma y, sigma z, u. Explicarei cada um desses termos. Vezes exponencial menos y ao quadrado, 2 sigma y ao quadrado, vezes, entre parênteses, exponencial menos z menos h ao quadrado, 2 sigma z ao quadrado, mais exponencial de menos z mais h ao quadrado sobre 2 sigma z ao quadrado. Fecha colchetes. Essa equação é um pouco mais longa, mas ela é a que descreve a dispersão dos poluentes na atmosfera, onde QS é a taxa de emissão, sigma y, dispersão lateral, sigma z, dispersão vertical do poluente, u, a velocidade do vento, h, a altura efetiva, y, a posição transversal
do receptor e Z a posição vertical do receptor. Então essas são as descrições e com o desenho a gente vai enxergar isso melhor. Esse modelo descreve a dispersão de um poluente emitido por uma chaminé, por exemplo. Vejam a chaminé aqui. Então o que acontece? Onde X é a direção do vento, Y é uma direção ortogonal à direção do vento, assim como o Z, só que verticalmente falando. Então essa pluma, no modelo ela é representada em que ela sai da chaminé e ela perde sua energia mecânica e térmica, que eu explicarei isso mais tarde na disciplina de poluição atmosférica. Em um determinado momento ela se dispersa. Ok? A partir desse momento. Então, o Hzinho é a soma do H, que é a altura geométrica da chaminé, e a sobrelevação da pluma, que a gente chama de sobrelevação da pluma. A altura acima da chaminé em que a pluma perde sua energia mecânica e térmica e ela para de subir devido à influência da própria chaminé. E a partir daquilo ali, ela segue a movimentação do escoamento na atmosfera. Então, Hzinho é igual a H maiúsculo mais ΔH, no nosso caso. E a pluma, ela, depois que ela chega nesse ponto, ela segue o escoamento na atmosfera e se dispersa devido à em função da turbulência. Então, ela se dispersa, né? Ela tem esse formato assim, ela vai ganhando o tamanho, um cone, em que eu tenho uma dispersão em Y, que é o sigma Y, e eu tenho uma dispersão em Z, que é o sigma Z. Então, sigma Y, sigma Z. Esses são pontos importantes. E X aqui é na direção do vento, onde eu tenho a velocidade do vento. Y, então, seria uma posição aqui, né? Nesse caso, uma coordenada nesse ponto teria um valor de y maior do que zero. E para cá, y menor do que zero. Mas a gente vai estimar apenas sobre esse eixo aqui, que é na direção do vento. Então calcularemos concentrações aqui, onde x ele é um valor maior do que zero, só que y ele é igual a zero aqui nesse eixo, né? E z também, se eu estou colidindo aqui embaixo, nesse eixo x. Então a gente vai estimar onde y é igual a zero e z é igual a zero, mas o h não. Então vamos lá, pessoal, chega de conversa e faremos então cumpriremos nossos objetivos da nossa aula de hoje. E então começando, conforme a aula anterior, digitar, né, Anaconda Prompt, na janela de inicialização e executa como administrador. Aparece a janelinha, né, no prompt, a gente navega então para aquela nossa pasta dos scripts, cd de verifica o que tem dentro, cd users, no meu caso, né, de cd usuário, de cd document, de cd Python scripts, que é onde está a minha pastinha. Eu vou usar sempre aqui. Lembrando então que a gente precisa acessar e ativar o nosso ambiente de programação, né? Nosso ambiente é virtual. Então, conda activate geoenv, que é o nome do meu ambiente virtual.
Vejam então que já está aqui no meu ambiente virtual, então eu já tinha instalado o Spyder, então eu digito Spyder para executar o aplicativo do Spyder e abrir o programa que é a interface de desenvolvimento. Aí já abre direto, né? Vejam que tem um arquivo temporário aqui, né? Foi criado da nossa aula anterior. Então a gente aproveita e já faz deixa ele mais bonitinho, faz alguns procedimentos para salvar e não perder isso no tempo. Então a gente pode escrever aqui nesse campo. Vejam onde tem essas aspas, né? Primeiro script de Python. Ponto. Este script foi feito na aula 01 de Python com o professor, daí aqui dá para dar um enter, né? Professor Leonardo. Vocês podem colocar a data e o autor, por exemplo. Autor. Última atualização. Aqui não tem problema quando a gente tem quando a gente está na parte de comentários, não tem problema utilizar caractere especial, mas não é muito bom. Mas, enfim, né? A última atualização, então hoje, no meu caso aqui, 24/08/2020. Certo? Então essa aqui é a última atualização e a gente tem o registro, né? Então aqui a gente tem importando pacotes, por exemplo. E você pode deixar o código conforme você deseja aqui. Sugiro vocês tentarem deixar ele mais espaçado possível e o mais claro para que outros utilizem. E daí vocês podem salvar. Salvem como, né? Senão ele vai ficar sempre no temporário. Então, como a gente criou aquela pasta nos documentos, Python Scripts, então eu criarei então aula 01 e eu vou salvar. Se a gente navegar por lá, veja então, Python Scripts foi criada então aula 01.py, que é o nosso código do Python. Beleza, então a gente parte para a nossa aula 2. Na aula 2, então, nosso primeiro objetivo é usar então uma equação matemática, né, para executar no nosso Python e fazer com que ele trabalhe para a gente. Então, a gente vai criar então isso aqui, ó. Veja que aqui já foi criado, né? O autor, eu vou botar Leonardo Oinaski. A data que foi criada, então a gente pega e escreve comando script para estimar emissões a partir de fatores de emissão e dispersão dos, vou dar um enter, dos poluentes. Ponto. Fechado. E aqui, então, a gente vai executar os nossos comandos e elaborar o nosso script. Primeiro passo, então, a gente viu que a equação do fator de emissão é emis é igual ao fator de emissão vezes o símbolo de vezes no Python asterisco, então, vezes a atividade. Vou botar active. Essa é a equação, só que eu preciso alimentar essa equação aqui, né, com os dados de entrada dela. Então, quando a gente viu lá nos fatores de emissão, na aulinha de emissões industriais, estimativa das emissões industriais, a gente viu que tem um fator de emissão para cada processo, cada tipo de indústria, né, cada processo envolvido. Então, a gente vai fazer um exemplo hipotético, certo? Onde a gente tem um fator de emissão
é igual, por exemplo, de CO. Nosso fator de emissão de CO ele é igual a 60. Aí a gente pode botar o comentáriozinho, né? Fator de emissão de CO em quilogramas por litro de óleo queimado, por exemplo. Aí vocês podem botar a atividade. A atividade eu posso colocar, por exemplo, nossa, eu queimo 10.000 litros de óleo. Ok? E se a gente pedir para executar, então aqui é taxa de atividade em litros. Beleza? E aqui a gente tem as emissões. Então é estimativa das emissões de CO. Veja então se a gente clicar aqui, ele executou o programa. A gente vai na nossa janela exploradora aqui das variáveis, a gente vê que realmente executou e a emissão é essa taxa. Então aqui é o fator de emissão e aqui é litros de óleo por ano, por exemplo. E então a nossa taxa de emissão é quilogramas por ano, né? Então aqui, quilogramas por ano. Então é esse o resultado então do nosso exemplo número 1. Posso delimitar aqui, né, com uma seção, ou então deixando bonitinho aqui, separando direitinho. Então vamos lá, posso separar a seção. Então, seção fechada. Copio que eu vou criar outra seção, né? E vou colocar aqui, exemplo 2. O exemplo 2, então, é do modelo gaussiano, que é a equaçãozinha, aquela que a gente descreveu, né? Então, beleza. Então, C é igual. Vou botar C minúsculo, que fica mais fácil de visualizar as variáveis no Python. QS, então a gente vai digitar toda aquela equação. Dividido. Vou botar entre parênteses aqui, né? 2 vezes π. Ah, daí não aparece o π, né? Então a gente precisa importar a biblioteca math. Então math ponto π vezes sigma y vezes sigma z vezes u. Aí agora fora do parênteses, multiplica de novo, né? Entre parênteses, math exponencial, exp, isso, menos y ao quadrado. Então, o quadrado, então, operações matemáticas no Python, vejam que a gente já vai aprendendo aqui, né? Menos y ao quadrado, então, aqui ao quadrado, assim, dividido por 2, entre parênteses também, né? 2 vezes sigma y ao quadrado. Então, olha lá. Fechando esse parênteses, então, tem exponencial de menos y ao quadrado, dividido por 2 sigma. Ok. Então, a gente multiplica também, né? Vezes, entre parênteses. A gente pode usar esse operador, essa barra invertida, para quebrar o código. Não significa dividido isso aqui. Significa que a gente está
continuando o código nessa linha. Então, exponencial, importando a biblioteca math, dentro da biblioteca math tem o exponencial. Então, menos, abre parênteses novamente, z menos h ao quadrado, né? Então, eu vou fazer duplamente aqui para ter segurança que não farei uma operação matemática errada. Dividido por 2, entre parênteses também, 2 vezes sigma z ao quadrado. Fecho parênteses e aqui estamos. Sem remover esse. Mais math exponencial menos, abre parênteses, z mais h abre parênteses novamente aqui, né, para a gente deixar ele assim, dividido por 2 vezes sigma z ao quadrado. Então, fecha parênteses, fecha parênteses, fecha parênteses. E aqui temos a nossa equação. Então, temos alguns dados de entrada. A gente pode fazer uma simulação com um dado que a gente desejar. Os dados, então, de entrada, a gente tem que S, ele é uma variável que ele precisa estar em gramas por segundo nessa equação. Então, em gramas por segundo, ou G por S. No nosso caso, então, a gente tem que é emis vezes 1000, que está em gramas, dividido por número de segundos que tem um ano. Então, quantos segundos tem um ano? Um ano tem 365 dias, vezes, um dia tem 24 horas, vezes, 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos. Então, essa é a nossa taxa de emissão. A gente pode gerar esse valor assim. Então, tem 19,02 gramas por segundo a emissão desse determinado poluente. Beleza. Então, a próxima variável pode ser velocidade do vento. O vento pode variar entre 0, 10, 15 metros por segundo. A gente vai botar um dia que não é um evento de calmaria, de 5 metros por segundo. Tem um vento razoavelmente forte, em metros por segundo. Sigma y também é uma variável que precisa ser estimada, mas eu vou dizer para vocês mais ou menos o quanto que ele é numa determinada distância. Então, o sigma, então, ele foi de 30 metros. E essa variável é em metros. E o sigma z foi de 25 metros. Está dando um chute aqui, né? Só para ver o funcionamento do código mesmo. O H, ele é Hzão mais ΔH, né? Lembra da equação? Então, beleza. E o Hzão, no nosso caso, é uma altura de chaminé de 50 metros. E a pluma, a gente vai fazer uma simulação como se o ΔH tivesse uma sobrelevação de 10 metros a mais. Em metros também. Então, o que falta? Falta o valor de y, que a gente tinha já visto, né? Que o y, no nosso caso, será 0, porque está na direção do vento nessa situação. Então, não tem deslocamento para
perpendicular, né? E o Z também a gente vai calcular no nível do solo. Pode ser que a gente coloque 1,5 m, que é a altura média do nariz, mas a gente vai colocar 0 também. Então, cálculo no nível do solo. Beleza? Então, o que falta? Temos o QS, clica aqui, aparece lá, né? Sigma Y tá ali. Sigma Z tá aqui. 2 cliques em cima, né? Estou fazendo assim. Y tá ali. O H é função desses dois. E o Z também. Vamos ver se vai funcionar? Então vamos rodar a seção inteira. Ctrl Enter. Deu um problema, né? Que eu não tinha importado a biblioteca Math. Então sempre é necessário importar essa biblioteca antes. Vou importar e na sequência Ctrl Enter. Agora sim. Temos então uma estimativa de uma concentração aqui. Veja então. Isso é o valor da concentração estimada para a distância, no caso, que é esse espalhamento. Existe uma distância, veja que a distância não aparece nessa equação, mas ela está embutida nos valores de sigma y e sigma z. Ok? Esses valores aqui estão em gramas por metro cúbico. Então a gente precisa convertê-los. Então o correto seria multiplicar para microgramas, né? Para transformar para microgramas. Então seria vezes 10 na 6. Então é 10 na 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes isso. Roda a seção. Então temos 90 microgramas por metro cúbico. É a estimativa da concentração nesse caso. Então temos os nossos dois exemplos aqui. Então pessoal, agora exploraremos um pouquinho mais o comando print no nosso código. Para exportar e deixar, quando a gente executa a célula inteira, vocês veem que não aparece um resultado aqui, né, no console. Então a gente pode usar o print de maneiras diferentes. Uma delas é fazer assim, print C, por exemplo. Se a gente executar, vejam que o resultado apareceu aqui, mas não está muito bonito, né? Então a gente pode melhorar isso. A gente pode fazer assim, ó, print, entre aspas, colocaremos um texto, certo? A taxa de emissão é 2 pontos, entre aspas, né? Dá um espacinho, mais. Quando a gente coloca mais, quer dizer uma concatenação desse texto que está entre parênteses. Então, a gente bota mais um valor que é da taxa de emissão, que a gente tem aqui, que é o EMIS, né? EMIS. Mas vejam o que vai acontecer. A gente vai tentar concatenar, ele vai dizer que, opa, eu não posso concatenar um texto com um inteiro. Os dois precisam ser texto, ou string, né? str. Então a gente converte esse texto, esse valor que é no caso um inteiro, para um texto, fazendo dessa forma. Converte para str esse valor de emis. Então a gente tem isso e ó, a taxa de emissão é... Então a gente tem um resultado. Pode fazer também mais uma concatenação e a concentração é 2 pontos, espacinho, mais str, de novo, e agora a gente bota o valor de C. Vejam o que vai acontecer. A taxa de emissão é 6 e a concentração, opa, foi texto errado, né? Concentração, mais um espacinho aqui para corrigir. A gente executa de novo. A taxa de emissão é 6. Opa, quanto que é aqui? 600 mil. E a concentração é 90. Só que aqui ainda não está a emissão convertida, né? Então a gente pode usar o valor de QS. Veja como fica tudo mais fácil quando a gente vai programando. Agora sim, a taxa de emissão é 19, várias casas decimais e a concentração é essa.
Então essa é uma maneira de usar o print para vocês e o segundo objetivo da nossa aula de hoje também bateu. Agora estudaremos duas coisas ao mesmo tempo, que é um pouquinho sobre listas, de como manipular as listas, e também o loop. Estruturas de repetição, começaremos com o while, ok? O while ele serve para fazer repetições de um determinado código, né? Uma tradução literal para o português seria enquanto um valor for, por exemplo, menor do que 10, execute esse comando. Então faremos então um loop para que seja alterado o valor da taxa de atividade aqui, certo? Então eu vou recortar isso aqui, ele ficará fora do meu código. Então, como eu declaro o while, né? Então vai ser while active. Eu vou botar aqui em cima, né? Ctrl V. Active. Quando esse valor for menor do que 50.000, faça 2 pontos. Só que o Python ele tem uma maneira de concatenar. Concatenar, aliás, é uma maneira de indentar o código. Indentar é como se fosse a organização do código, certo? Então, a indentação do código no Python é como se tivesse que dar um tab para tudo que está dentro do loop, que é o loop while, tem que estar dentro desse tab aqui, tem que ter esse espacinho. Se estiver aqui dentro, está dentro do loop. Aqui já está fora. Ok? Então, while active menor do que 50.000, faça. Vai repetir, repetir, repetir. E o active ele começa com esse valor aqui. Então, o active ele começa com 10.000 e eu vou dizer que depois de ele fazer a multiplicação, eu vou dizer active é igual a active mais 100, por exemplo, mais 1.000, para ser mais rápido o nosso loop. Então o passo é de 1.000 unidades para que chegue até esse valor. Então ele começa aqui e vai indo até aqui, e quando chegar nesse valor, ele interrompe a nossa simulação. Então a gente vai pedir para ele fazer um print aqui, né? Então é print. Eu vou pedir para ele dizer qual que é o valor. Valor de active, espacinho mais string active, mais espaço para dar um espacinho entre eles. A gente coloca então emissão e emissão igual, tá 2 pontinhos também, é string emiss. Então temos aqui a nossa emissão. Vamos ver o que vai acontecer. Vou rodar apenas essa seção com Ctrl Enter ou esse símbolo aqui, né? É esse? Não. É esse aqui, essa célula. Veja então, rodou várias vezes o código, né? De 1.000 acrescentando, de 10.000 acrescentando 1.000 unidades, até chegar no limite. Depois aquele valor vai ser maior, né? Então ele interrompe. Ok? Então feito o loop while para repetição. Tá, mas todos esses valores eles foram perdidos. Vejam que na o nosso explorador de variáveis, o valor de emiss é só 1. E eu perdi todos os outros. Ah, então como eu faço para armazenar esses valores? Podemos usar então uma lista, onde a gente vai dizer que ao invés de esse valor de emiss ficar substituindo o valor antigo, a gente vai fazer o seguinte: emiss, a gente declara ele como uma lista vazia. Ele começa vazio, certo? O emiss total aqui. A gente vai dizer que a emiss total ele começa vazio. E ele vai receber
existe uma operação com listas que se chama append. Então eu vou botar um apêndice de emis. Todas as vezes eu vou adicionar o emis total, que inicia em 0, só que dentro do loop, ele vai adicionar o primeiro valor. Depois ele volta e vai adicionar o segundo valor, mais o que já tinha dentro. Certo? Então ele vai agregando valores aqui dentro do emis total. Vou executar esse comando. Ctrl Enter. Veja então o que vai acontecer. Emis total são 40 valores. E a gente armazenou todos aqueles valores que foram criados. Então isso se chama concatenação dos valores. A gente está concatenando uma lista. Então essa é uma operação com uma lista. E a gente pode fazer várias coisas. Ah não, eu quero remover o último valor da lista. Então existem procedimentos, né? A gente pode acessar o primeiro e o último valor da lista. Então, acessar o último valor, a gente pode dizer que, entre colchetes, né, -1. Eu quero saber esse valor. Então, selecionou, né, e roda apenas a célula. Então, a gente sabe -1, ou seja, é andando de trás para frente, né? Ou então 1 aqui. Executa a célula, a gente já... Então, isso aqui é a maneira em que a gente acessa os valores. A gente pode remover isso também. Del, primeiro valor. Veja então que agora, aquele primeiro valor já não existe mais. Lembrando que o Python, ele sempre começa os índices de 0 até n-1, porque o primeiro índice é 0. Então a gente removeu um valor entre esses dois aqui, o valor de 1. Emis total 0. Veja o que vai acontecer ali. Então a gente pode deletar também valores. E a outra estrutura de repetição, então, uma maneira de fazer, né? Repetição é usando o loop for. Então o que a gente vai fazer? Pegando esses valores de emissão total que foram armazenados, são várias taxas de emissões, então a gente cria um loop para que seja executado o cálculo da concentração para todas essas taxas de emissões. Então vamos lá. Existe outra maneira de fazer loop, que é o loop for. Então for. E existem N maneiras de fazer esse loop for, tá? No Python ele é bem flexível e bem bonito de se programar. Bem intuitivo. Então for. Emis I, in, emis total, faça. Então eu estou dizendo, no emis I, dentro do emis total, ele vai pegar cada um dos valores e vai dizer que é emis I. Ou seja, vai pegar o primeiro valor, aqui ele vai se tornar emis I. E esse emis I eu posso rodar aqui no meu código, né? Então lembrando de novo que aqui a gente precisa indentar. Vou remover os espaços. Remover os espaços para deixar o código mais bonito agora dentro do loop. Beleza, então, nesse caso, então, o emis aqui, ele vai virar emis I. E olha só o que vai acontecer. Vou executar essa seção. Taxa de emissão, e ele executou o loop para todas as taxas de emissões. A gente tem um novo valor de concentração. Isso então é uma maneira de se fazer um loop. Existe uma outra maneira de fazer além dessa. Eu posso dizer também que for para in, um valor, uma função se chama range, ou seja, um valor entre 0 e len de emis total, ele também vai fazer, aqui, né? Daí é
Desculpa, pulei etapas com vocês. Então é emisso total. E como a gente acessa, então a gente vai conseguir fazer a mesma coisa. Executei e agora eu explico como acontece. Então para i dentro de uma amplitude de valores que vai de 0 até o comprimento de emisso total, ou seja, o número de... qual que é o comprimento do vetor. Vejam se eu rodar apenas essa seleção, qual que é o valor? O comprimento é de 40, ou seja, existem 40 valores dentro do emisso total, que é isso aqui, né? Então o len tem esse papel. Então de 0 até 40, faça. Certo? Então o i começa em 0, então emisso total 0. Quanto que é o emisso total 0? Ele vai pegar o primeiro valor. E executa todo o código. Depois ele volta, o emisso total não vai ser mais 0, vai ser 1, porque é de 0 até 40. E ele faz 40 vezes isso, até chegar em todas as situações. Só que a gente não guardou os valores de C. E a gente precisa guardar. Então a gente pega de novo e usa aquele append, né? Então C final, vou chamar C final então entre colchetes vazio, ou seja, ele começa com uma lista vazia, e eu digo que o C, ele é C final, ponto append, ponto C, e eu vou armazenar todos os valores dentro do meu C final aqui. Vejam então que a gente simulou para diversas taxas de emissões para a mesma condição atmosférica. Então a gente está lidando com um método matemático, numérico, programação para tentar trabalhar um problema físico. E é isso que a gente precisa entender e por isso que a gente precisa usar a programação. Bom pessoal, nossa aula de hoje era essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até mais.